Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 321. Mais comensais da morte se infiltraram na confusão, lançando seus feitiços em rápida sucessão. O ar se encheu de gritos, do estalo seco dos feitiços e dos clarões abrasadores das maldições, que deixaram rastros de fumaça e marcas de queimado nas paredes. Kingsley gritava ordens, tentando organizar os aurores enquanto eles lutavam para manter suas posições. Mantenham a linha. Ninguém os deixa passar. Rugiu ele, bloqueando mais uma maldição enquanto lançava um feitiço atordoante contra a própria Bellatrix. Ela se esquivou, sua risada ecoando enquanto retaliava com um raio verde doentio mirando no peito de Kingsley. Amélia Bones interveio, protegendo-a com um pedaço de concreto transfigurado, bem a tempo com um rápido movimento de sua varinha. Concentra-te, Shacklebolt, ordenou ela, lançando um feitiço que passou raspando por Bellatrix, mas atingiu um comensal da morte mascarado no ombro, fazendo cambalear para trás. A luta se espalhou, alastrando-se pelas ruas estreitas e atraindo mais combatentes. Olho Tonto Molde era um furacão de movimento constante, seu olho mágico girando loucamente enquanto desviava feitiço após feitiço, dando ordens aos aurores mais jovens ao seu redor. Ele lançou um feitiço de fogo no meio de um grupo de comensais da morte, as chamas lambendo-os e forçando-os a se dispersar. Mantenha-se firme, bradou Moody, sua varinha um borrão enquanto conjurava um escudo para desviar uma saraivada de maldições. Um feitiço particularmente desagradável, um risco preto e vermelho, roçou sua perna, queimando suas vestes, mas ele mal se mexeu. Você chama isso de feitiço? Zombou, lançando uma maldição de volta com um olhar furioso. Dumbledore estava entre eles com uma expressão sombria enquanto erguia a varinha, lançando uma onda cintilante que se alastrou como água, derrubando dois comensais da morte. O chão sob seus pés se contorceu e se moveu sob o feitiço, pedras se rearranjando em barreiras para proteger os aurores enquanto avançavam. Fiquem atrás das barreiras, gritou Dumbledore com uma rara nota de urgência na voz. Os aurores imediatamente se posicionaram para usar as paredes que ele havia conjurado como cobertura, escondendo-se atrás delas enquanto lançavam feitiços contra os comensais da morte que se aproximavam. Bellatrix, com os olhos brilhando de uma alegria perversa, ergueu a varinha, lançando uma maldição explosiva que estilhaçou a barreira mais próxima, espalhando destroços enquanto os aurores se apressavam para se reagrupar. Já estão fugindo, provocou ela, mirando em um auror que mal conseguirá se levantar. Kingsley interveio, bloqueando o feitiço dela bem a tempo, e lançou uma saraivada de feitiços atordoantes de volta contra ela. Você não vai nos enganar, Lestrange. Bellatrix gargalhou, aparando o feitiço e lançando de volta uma maldição cortante que Kingsley desviou por pouco, o feitiço cortando o ar onde seu ombro estivera. Perto dali, Amélia Bones estava em duelo com um dos seguidores de Bellatrix. Sua varinha se movendo rapidamente enquanto ela se defendia de cada maldição lançada contra ela. Ela retaliou com um poderoso feitiço de repulsão, fazendo o comensal da morte deslizar pelas pedras da calçada antes de virar a varinha para disparar um atordoamento rápido contra outro que tentava se aproximar, sorrateiramente por trás dela. Ele caiu atordoado, antes que pudesse chegar perto o suficiente para representar uma ameaça. Os aurores resistiam bravamente, mas a ferocidade de Bellatrix e seus seguidores era implacável. Os becos estreitos se transformaram em um labirinto caótico de gritos, feitiços reluzentes e o cheiro de ar queimado. Paredes de pedra rachavam e se estilhaçavam sob a força dos feitiços, enquanto vidros de vitrines próximas se quebravam com o impacto das maldições. Os comensais da morte lutavam como animais encurralados, cada um desesperado e totalmente preparado para levar consigo o máximo de aurores possível. Olho Tonto Molde avistou uma brecha na linha e avançou, derrubando dois comensais da morte com um poderoso feitiço estupefato. Fiquem juntos, protejam as costas uns dos outros, rosnou ele. Seu olho mágico girou, avistando o outro comensal da morte se aproximando sorrateiramente de Dumbledore, e ele lançou uma maldição em sua direção. O comensal da morte desabou, agarrando o braço que segurava a varinha enquanto cambaleava para trás. Dumbledore acenou com a cabeça em agradecimento e ergueu a varinha, desenhando um padrão complexo no ar. Uma luz dourada emanou de sua varinha, envolvendo os aurores próximos com um escudo cintilante que absorveu a próxima onda de maldições. Nós os repelimos, ninguém recua, exclamou ele com a voz calma, mas carregada de uma autoridade inconfundível. Bellatrix, vendo suas forças serem repelidas, rosnou, seus olhos fascando de fúria. Ela ergueu sua varinha, concentrando energia sombria ao seu redor, e lançou uma enorme maldição explosiva em direção à posição dos aurores. O chão tremeu com a explosão da maldição, lançando uma onda de detritos e poeira no ar, desorientando todos os presentes. Os aurores cambalearam para trás, pegos de surpresa pela força da explosão. Dois deles foram derrubados, momentaneamente atordoados. Bellatrix aproveitou o caos, avançando com um sorriso selvagem, sua varinha reluzindo enquanto lançava maldições contra os alvos mais próximos. Levante-se, gritou Moody, agarrando um dos aurores caídos pela gola e puxando-o para cima. Ele ergueu a varinha, neutralizando o próximo feitiço de Bellatrix com um poderoso protego, o escudo brilhando intensamente ao desviar a maldição. Ela está tentando nos dividir, não deixe. Kingsley conseguiu se reagrupar com Amélia e alguns outros aurores, e juntos formaram uma linha sólida, com as varinhas erguidas em uníssono enquanto lançavam uma onda coordenada de feitiços estupefaçantes contra os comensais da morte que avançavam. Um a um, os seguidores de Bellatrix caíram, desabando no chão quando os feitiços dos aurores acertaram em cheio. Bellatrix soltou um grito furioso ao ver suas tropas sendo subjugadas. Com um brilho insano nos olhos, ela lançou uma maldição da morte diretamente em Kingsley. Ele se esquivou por pouco, e o feitiço atingiu a parede atrás dele com um baque seco e horrível, deixando uma marca carbonizada. Bellatrix,
Ele gritou com a voz carregada de uma fúria gélida. Desistam. Vocês estão em desvantagem numérica. Mas ela apenas riu, um som agudo e arrepiante que ecoou pelo beco. Em desvantagem numérica? Acho que não, Shacklebolt. Ela ergueu a varinha, entoando um cântico em uma língua que nenhum deles reconhecia. Uma energia sombria se acumulou ao seu redor, girando em densos filamentos enquanto sua maldição tomava forma. Dumbledore avançou com a varinha erguida e com um movimento rápido lançou um feixe de luz branca em sua direção, interrompendo seu feitiço. Bellatrix cambaleou para trás, os olhos arregalados em choque enquanto a magia ao seu redor se dissipava. Ela olhou para Dumbledore, com fúria e medo no olhar, mas manteve-se firme, rosnando enquanto se lançava de volta à luta. Observando das sombras, Harry franziu a testa enquanto a cena à sua frente mergulhava ainda mais no caos. Aurores e comensais da morte se enfrentavam implacavelmente no beco diagonal, feitiços voando e maldições ecoando pelas paredes estreitas. Sangue e poeira se misturavam no chão, e o ar estava denso com gritos e o cheiro inconfundível de magia queimada. Seu estômago revirou levemente e por mais que se preparasse, ver tudo aquilo acontecer era diferente do que imaginara. O frenesi, o puro desprezo pela vida, era mais brutal do que qualquer duelo que presenciara em seus treinamentos. Ele franziu a testa, pois a batalha havia se transformado em um impasse caótico, com feitiços voando descontroladamente sem que nenhum dos lados conseguisse avançar. Dumbledore permanecia em meio ao caos, resistindo bravamente enquanto desviava maldições com facilidade e prática, mas não estava totalmente envolvido. Era como se estivesse esperando por algo ou alguém. A mente de Harry girava enquanto observava o velho examinar a área entre um feitiço e outro. Talvez Dumbledore estivesse esperando que Albus Riddon aparecesse. Mundungus poderia tê-lo alertado, levando-o a acreditar que Harry interviria, mas em vez de invadir, Harry observava das sombras. Se Dumbledore quisesse arriscar vidas para forçar Harry a agir, teria que esperar muito tempo. Harry não se deixaria envolver na luta apenas para bancar o vilão, e não iria limpar a bagunça que Dumbledore havia feito. Capítulo 322. Bellatrix ainda estava à vista de todos, rindo descontroladamente enquanto lançava maldições contra os aurores. Sua alegria era perversa, aproveitando-se da hesitação de Dumbledore. Um clarão verde saiu de sua varinha, quase atingindo um dos aurores que se escondia atrás de uma cobertura. O homem foi poupado, mas não antes de sua perna pegar fogo. Amélia Bones avançou para a linha de frente, sua varinha reluzindo enquanto lutava contra os seguidores de Bellatrix, que pareciam ansiosos para se atirarem contra os aurores, apesar das crescentes perdas. Mas Bellatrix a avistou na confusão, um sorriso sombrio se espalhando por seu rosto enquanto ela erguia a varinha, mirando com precisão letal. Avada Kedavra! Ela gritou, a maldição verde avançando em direção a Amélia com velocidade mortal. Os olhos de Amélia se arregalaram ao ver a maldição se aproximando, mal conseguindo assimilar o que estava prestes a acontecer. Mas pouco antes que o feitiço a atingisse, o chão entre ela e Bellatrix se moveu, transfigurando-se em uma sólida laje de pedra que absorveu a maldição. A luz verde impactou a barreira com um baque surdo antes de se dissipar, deixando Amélia ilesa. Ela piscou, atônita, e olhou em volta confusa, tentando descobrir de onde viera a proteção repentina. Mas não havia ninguém perto dela, ninguém que parecesse ter lançado o feitiço. O olhar de Dumbledore também se voltou para o bloco de pedra, uma leve carranca se formando em seu rosto, embora ele não tenha dito nada. Bellatrix, por sua vez, franziu a testa irritada, os olhos se estreitando enquanto examinava o campo de batalha em busca de quem quer que tivesse ousado impedi-la. Do seu ponto de vista escondido, Harry praguejou baixinho. Justo quando pensava que não estava bancando o herói, lá estava ele, agindo como um. Mas por outro lado, Amélia Bones era praticamente da família Tia até. Ele não podia simplesmente vê-la morrer no meio daquele caos, pega de surpresa pelo ataque descontrolado de Bellatrix. Então, apesar da frustração por ter intervido, ele faria tudo de novo sem hesitar. Com Amélia momentaneamente a salvo, Harry voltou a se concentrar na luta que se desenrolava diante dele. As forças de Bellatrix estavam dispersas, seus seguidores de baixo escalão mortos ou abatidos pelo avanço implacável dos aurores. A própria Bellatrix ainda resistia, mas nem mesmo ela conseguia proteger todos os seus leais seguidores, cada vez menos numerosos. Relâmpagos de maldições cortavam o ar, feitiços atingindo paredes, estilhaçando pedras e vidros. Os capangas de Bellatrix, desesperados, imprudentes e mal treinados, entravam em pânico sob o ataque coordenado dos aurores. O beco estava repleto de comensais da morte meio enlouquecidos, mas suas maldições desorganizadas não eram páreo para os aurores do ministério. Harry viu Kingsley e Moody trabalhando lado a lado, liderando um pequeno grupo de aurores em formação cerrada, eliminando os comensais da morte metodicamente. Kingsley derrubou 2 soldados com uma série precisa de feitiços, enquanto Moody derrubou outro comensal da morte com uma maldição certeira no peito. Bellatrix, ao ver seus apoiadores caírem um a um, gritou furiosamente, suas maldições se tornando mais selvagens a cada segundo. Ela mirou em Amélia novamente, lançando um feitiço que passou raspando por ela e, em vez disso, fez um auror próximo se chocar contra uma parede. Moody berrou para o auror caído, gesticulando descontroladamente. Levante-se, seu idiota. Não estamos aqui para tirar uma soneca. Amélia não desperdiçou a oportunidade, sua varinha reluzindo enquanto ela lançava um feitiço atordoante que atingiu um dos companheiros de Bellatrix, fazendo-o cambalear e cair no chão.
Uma rápida série de feitiços lançados por aurores próximos derrubou mais 2 dos seguidores maltrapilhos de Bellatrix, forçando-a a recuar, seus olhos selvagens alternando entre os aurores que avançavam e seus camaradas caídos. Ficou claro que a luta estava pendendo para o lado dos aurores. Bellatrix estava em desvantagem numérica, e seus apoiadores de nível inferior agora estavam mortos ou se rendendo. Os únicos que restaram ao seu lado eram seus seguidores mais leais, aqueles igualmente insanos e dispostos a lutar até o fim, e alguns que venderiam suas famílias pela própria vida. Alguns comensais da morte pareciam prontos para fugir. Lúcio Malfoy, com seu típico olhar calculista, observava as saídas. Crabbe, Goyle e Nott pareciam inquietos, lançando olhares para os becos como se estivessem prestes a escapar. Os Carroll tinham expressões semelhantes, visivelmente relutantes em continuar a luta que rapidamente escapava de seu controle. Cada um deles havia se juntado àquela escaramuça para apoiar os ideais do Lorde das Trevas, mas não tinham a intenção de morrer pela vingança de Bellatrix naquele dia. No momento em que viram seu número diminuir e os aurores ganharem terreno, começaram a procurar possíveis rotas de fuga. Antes que qualquer um deles pudesse escapar, um rosto familiar surgiu das sombras, Augustus Rookwood. Ao contrário dos outros comensais da morte, ele estava calmo e concentrado, seus olhos avaliando rapidamente a batalha caótica ao seu redor. Como um antigo inominável, ele não era um lacaio facilmente abalado. Rookwood sabia como se virar em uma luta, e sua abordagem calma e distante o destacava em meio à lealdade frenética que Bellatrix exigia. Bellatrix o avistou imediatamente e soltou uma gargalhada selvagem. Rookwood, bem a tempo, gritou ela por cima do barulho, com os olhos faiscando. Vamos mostrar a esses idiotas do Ministério o que significa se opor a nós. Ela sabia que ele não era como seus outros supostos aliados, a maioria dos quais já considerava abandoná-lo. Rookwood, no entanto, era formidável. Sua lealdade era inquestionável, e ele possuía um conhecimento singular de magia negra, graças à sua experiência no Departamento de Mistérios. Com ele, Bellatrix parecia ainda mais ousada. Rookwood assentiu brevemente com a cabeça, com uma expressão calma, como se aquele caos fosse apenas mais um dia de trabalho. Vamos garantir que eles se lembrem, respondeu ele, em tom uniforme. Sem mais delongas, começaram a trabalhar juntos, lançando uma torrente de maldições e feitiços contra os aurores que se aproximavam. Os feitiços de Rookwood eram calculados e precisos, concebidos para desorientar e incapacitar em vez de matar. Bellatrix, por outro lado, era pura intensidade cruel, lançando maldições que crepitavam com intenções letais. Seus feitiços eram menos controlados, mas forçavam os aurores a recuar, defendendo-se de sua saraivada. Os aurores se prepararam enquanto avançavam. Kingsley e Amélia assumiram a liderança, usando feitiços defensivos para proteger suas tropas. Dumbledore mantinha sua posição, ainda aguardando, seus movimentos de varinha quase sem esforço enquanto desviava os feitiços descontrolados de Bellatrix. Mas sem se mover mais. Abriguem-se, gritou Kingsley para um grupo de aurores próximos, enquanto Bellatrix disparava outra saraivada de maldições. Ao ver Rookwood entrar na briga com algumas das maldições mais terríveis que poucos conheciam, o olhar de Dumbledore escureceu. Bellatrix era louca, imprevisível e perigosa, mas Rookwood era algo completamente diferente. Ao contrário de suas maldições caóticas, a magia dele era rara, letal e profundamente fundamentada. Cada maldição e feitiço lançado por Rookwood carregava o peso do conhecimento que ele acumulou no Departamento de Mistérios, aliado à experiência adquirida durante seus anos servindo a Voldemort. Pior ainda, Dumbledore sabia que a magia de Rookwood não era limitada pela moralidade ou hesitação. Ele dominava todos os feitiços das trevas já documentados pelo Ministério, e muitos outros. Sem dizer uma palavra, Dumbledore fez seu movimento, sua varinha reluzindo enquanto avançava em direção a Rookwood. Ele não podia deixar a situação piorar, especialmente com as forças de Bellatrix diminuindo. Sua aproximação repentina forçou Rookwood a se concentrar nele, e os feitiços de Dumbledore colidiram com as maldições das trevas da antiga Inominável, criando uma tempestade de magia que iluminou o beco escuro em flashes sinistros. Enquanto isso, o restante dos seguidores de Bellatrix começava a vacilar. Lúcio Malfoy observava a batalha atentamente, seu olhar calculista absorvendo a cena caótica. Agora que Rookwood estava ali, as chances de uma fuga limpa pareciam diminuir a cada segundo. Bellatrix era imprevisível, e a lealdade que exigia era uma faca de 2 gumes. Lealdade não significava nada quando levava diretamente a uma morte prematura. Lúcio lançou um olhar de soslaio para os comensais da morte restantes, Crabbe, Goyle, Nott e os Carroll. Todos retribuíram o olhar, a mesma hesitação brilhando em seus olhos. Ninguém queria dizer isso abertamente, mas todos tinham o mesmo pensamento. Não valia a pena morrer por isso. Capítulo 323. Lúcio lançou um olhar de soslaio para os comensais da morte restantes, Crabbe, Goyle, Nott e os Carroll. Todos retribuíram o olhar, com a mesma hesitação reluzindo nos olhos. Ninguém queria dizer isso abertamente, mas todos compartilhavam o mesmo pensamento. Não valia a pena morrer por aquilo. Bellatrix, no entanto, parecia alheia às dúvidas deles. Estava absorta em seu próprio fervor, lançando maldições descontroladamente contra os aurores e rindo como uma mulher possuída. Para ela, aquele era um grande final, uma batalha que traria o legado do Lorde das Trevas de volta à vida. Covardes, ela rosnou ao ver Lúcio recuar um passo. Lutem ou morram por ele. Foi isso que juramos. Mas Lúcio já havia dado mais um passo para trás com a expressão impassível. Ele não aguentava mais a loucura dela. Sem dizer uma palavra, virou-se e caminhou em direção à saída, fazendo sinal para que Crabbe, Goyle e Nott seguissem. Eles hesitaram apenas um instante antes de correrem atrás dele, deixando Bellatrix para se virar sozinha. Os Carroll trocaram um olhar, ponderando suas opções.
Com Lúcio fora de cena e Dumbledore enfrentando pessoalmente Rookwood, a luta havia tomado um rumo sombrio. As ameaças rosnadas de Bellatrix pouco significavam quando seus seguidores estavam dispersos ou incapacitados ao seu redor. Finalmente, com um aceno de cabeça mútuo, os carros se esgueiraram para longe, desaparecendo na sombra sem olhar para trás. Bellatrix soltou um grito furioso, seus palavrões se tornando ainda mais erráticos ao perceber que seu apoio estava desaparecendo ao seu redor. Traidores! Todos vocês! Ela gritou, mas era tarde demais. Seu controle da situação estava escapando, e os Aurores podiam sentir isso. Com Lúcio e os outros fora de cena, os Aurores aproveitaram a vantagem. Kingsley e Moody assumiram a liderança, avançando em ataques coordenados que deixaram Bellatrix em apuros. Amélia Bones juntou-se a eles, sua varinha firme enquanto lançava um poderoso feitiço estupefato que Bellatrix mal conseguiu esquivar. Enquanto isso, Dumbledore estava totalmente envolvido com Rookwood. O duelo era feroz, seus feitiços colidindo com uma força que reverberava pelo beco estreito. As maldições sombrias de Rookwood eram implacáveis, cada uma delas criada para mutilar ou matar, mas Dumbledore enfrentava cada ataque com naturalidade. Ele contra-atacava com feitiços defensivos que desviavam o impacto da magia de Rookwood, seus movimentos suaves e precisos enquanto o empurrava para trás, passo a passo. Está ficando sem opções, Augusto? Perguntou Dumbledore com um tom calmo, porém incisivo. Você sempre foi inteligente. Certamente percebe a futilidade disso. Rookwood zombou, sua varinha cortando o ar. Você acha que venceu só porque tem o apoio de alguns lacaios do Ministério? Não se iluda, Albus. Isso é só o começo. Então vamos acabar com este começo, respondeu Dumbledore, com a voz endurecendo. Ele moveu a varinha, enviando uma onda de luz cintilante diretamente para Rookwood. O antigo inominável ergueu um escudo, mas a força do feitiço o empurrou para trás, quase o desequilibrando. Antes que Rookwood pudesse se recuperar completamente, Dumbledore avançou, diminuindo a distância e deixando-o com pouca margem de manobra. Bellatrix, vendo Rookwood em combate e seus seguidores desaparecidos, continuou lutando com um desespero que beirava a loucura. Ela lançava maldições com um abandono selvagem, o rosto contorcido em uma fúria quase animalesca. Mas até ela sabia que não conseguiria resistir sozinha. Seus feitiços começavam a falhar, e os Aurores se aproximavam por todos os lados com suas varinhas apontadas para ela. Kingsley atacou primeiro, bloqueando uma maldição que ela lançou em sua direção e retaliando com um feitiço rápido que a fez recuar um passo. Moody seguiu com uma maldição bem direcionada que Bellatrix mal conseguiu desviar, sua expressão frenética ao perceber que estava cercada. Amélia deu um passo à frente, com a varinha apontada diretamente para o peito de Bellatrix. Acabou, Lestrange. Você não tem para onde fugir. Bellatrix deu uma risada aguda e insana que ecoou pelo beco. Acabou. Ela cuspiu, os olhos brilhando com uma luz maníaca. Isso nunca vai acabar. O Lorde das Trevas vai voltar e vai reduzir todos vocês a cinzas. Kingsley balançou a cabeça, o olhar endurecendo. Você está acabada, Bellatrix. Renda-se ou enfrente as consequências. A mão de Bellatrix se contraiu, seu aperto na varinha se intensificando enquanto ela lançava uma última maldição. Eu jamais me renderei a vocês, traidores de sangue imundos e sangue ruins. Mas a maldição se espalhou, e naquele instante Amélia aproveitou a oportunidade. Ela lançou um poderoso feitiço atordoante, atingindo Bellatrix em cheio no peito. Bellatrix cambaleou, seu riso cessando abruptamente quando o feitiço a atingiu com toda a força. Ela caiu no chão, sua varinha escorregando de sua mão. Bellatrix fez uma careta de dor, amaldiçoando sua imprudência. Depois de tantos anos, finalmente encontrara seu senhor e se deixará capturar novamente. Apesar da forma grotesca que ele assumirá da última vez que o vira, algo quase irreconhecível, contorcendo-se em um berço improvisado sob os cuidados precários de Pettigrew, ela ainda o servia. Sua missão atual nas Ilhas Britânicas parecia simples, recuperar um artefato antigo que seu senhor lhe emprestara antes de sua queda, uma poderosa relíquia que, segundo ele, restauraria suas forças. Mas o que ela não previra era o estado das coisas ao chegar. Muitos dos chamados comensais da morte prosperavam, misturando-se à sociedade de sangue puro como se a guerra nunca tivesse acontecido. Estavam sentados em mesas prestigiosas, desfrutando do conforto em vez de se prepararem para o retorno de seu mestre. A visão deles vivendo como se a missão do Lorde das Trevas jamais tivesse afetado suas vidas despertou nela uma fúria que não sentia há anos. Era uma traição a tudo em que acreditava. Para Bellatrix, eles haviam traído seus juramentos. Quando percebeu que Fudge, o tolo atrapalhado que nada fizera para conter a disseminação dos chamados comensais da morte manipulados, era quem permitia essa hipocrisia, ela se sentiu compelida a agir. Uma única ação decisiva para lembrá-los a todos de seu dever. Ela encontrou Fudge e o assassinou sem hesitar, sabendo que eliminar o ministro da magia causaria um choque no mundo mágico. Sua morte deixaria o caos em seu rastro e abalaria o ministério o suficiente para quebrar qualquer resquício de lealdade. Depois disso, sua missão se transformou mais em um expurgo do que em uma simples reunião. Ela tinha como alvo cada um dos fugitivos que escapavam da punição sob o pretexto de estarem controlados pelo Lorde das Trevas. Hipócritas, todos eles. Ela não se importava com quantos de seus companheiros comensais da morte caíssem no processo. Se não fossem leais, não mereciam retornar ao seu lado de qualquer maneira. Mas hoje deveria ser o ápice de seus esforços. Ela organizou essa reunião, convocando aqueles que considerava dignos, aqueles que agiriam em vez de se entregarem ao luxo. Ela pretendia reunir suas forças, recuperar a relíquia de seu senhor e retornar ao poder com ele. Infelizmente, ela ignorou os avisos de Lúcio sobre a falta de segurança do local da reunião. Lúcio queria um local mais seguro, com rotas de fuga mais claras e menos chances de interrupção.
Mas Bellatrix o ignorou, cega demais por seu propósito para se importar. Sua raiva era seu combustível, e ela não podia se dar ao luxo de deixar o medo sabotar seu plano. Ainda assim, ela não tinha sido completamente imprudente. Preparou uma chave de portal para uma fuga rápida. Seus seguidores começaram a se reunir, e ela tinha acabado de organizá-los quando as forças do Ministério atacaram. Os Aurores atacaram rapidamente, e assim que começaram a perceber a extensão da emboscada, Bellatrix aprendeu da pior maneira que os Aurores tinham sido mais rápidos do que ela esperava. Eles já haviam colocado proteções anti-chave de portal ao redor da área. Desta vez não haveria escapatória. Enquanto Bellatrix se afundava em desespero, uma figura alta surgiu das sombras com passos relaxados, mas com uma aura que fez a atmosfera já tensa do beco se tornar ainda mais gélida. Ele parecia quase um espectro, como se tivesse saído diretamente de suas memórias mais sombrias. O homem era inconfundivelmente Albus Riddon, embora com a aparência cuidadosamente elaborada que Harry havia projetado especificamente para momentos como esse. Olhos escuros e penetrantes, o familiar cabelo castanho penteado para trás e uma semelhança quase perfeita com Tom Riddle. Capítulo 324. As pálpebras de Bellatrix tremeram enquanto ela lentamente recuperava a consciência, com a cabeça latejando devido ao feitiço estuporante. Ela piscou contra a luz fraca do beco, a visão embaçada enquanto tentava focar na figura parada acima dela. A confusão distorceu suas feições. O rosto do homem era assustadoramente familiar, mas ela não conseguia se lembrar de onde o conhecia. Os comensais da morte pararam, alguns baixando ligeiramente as varinhas. Bellatrix não foi a única surpresa. Dumbledore e Amélia Bones trocaram olhares breves e pensativos. Eles também encaravam o homem com tensão e reconhecimento em suas expressões. Lembranças de Jacob, o aluno que se sacrificará para impedir a ressurreição de Voldemort, passaram por suas mentes. Nas memórias que Jacob compartilhara com eles, Dumbledore e Amélia Bones tinham visto Voldemort mais jovem. O rosto que Harry ostentava agora era uma réplica quase perfeita daquele jovem Tom Riddle. Mas aquele não era um olhar que muitos comensais da morte jamais haviam presenciado. Para eles, a imagem mais icônica de Voldemort era a forma serpentina e desumana que ele assumirá durante sua ascensão ao poder. A confusão era evidente enquanto os seguidores de Bellatrix encaravam Harry com as sobrancelhas franzidas, a incerteza se espalhando pelo grupo como um feitiço sussurrado. Bellatrix, atordoada e desorientada pelo feitiço estupefato, tentou se concentrar nele. Seus lábios se contraíram em uma careta enquanto ela murmurava: "Quem?" Harry não se deu ao trabalho de respondê-la diretamente. Seu passo era cadenciado, sua presença imponente, mas não fez nenhum esforço para disfarçar o leve sorriso que lhe subia aos lábios. Parou logo além da fileira de aurores, com a mão casualmente repousando perto da varinha presa ao cinto. Sua voz quebrou a tensão como o estalo de um feitiço. "Todos vocês", começou ele num tom leve, mas carregado de desprezo, se unindo contra uma dama tão encantadora. "É uma pena, de verdade." Os aurores congelaram, trocando olhares de incerteza. Kingsley deu meio passo à frente, a varinha firme, os olhos semicerrados encarando o homem à sua frente. Maud, pela primeira vez, manteve-se em silêncio, o olho mágico fixo em Harry, examinando-o de cima a baixo. Enquanto isso, a expressão de Dumbledore permanecia indecifrável, embora o braço que segurava a varinha se movesse levemente, pronto para agir se necessário. Dumbledore trocou um olhar com Maud, cujo olho mágico estava fixo em Harry. A carranca do bruxo mais velho se aprofundou quando Maud balançou levemente a cabeça. "Não é poção polissuco", murmurou Exauror. "Nem nenhum feitiço de disfarce. Esse é o rosto verdadeiro dele." Dumbledore, confiando na experiência de Maud, mas precisando de sua própria confirmação, estendeu sutilmente sua visão astral. Sua investigação revelou que ninguém mais conseguia ver a alma sob a superfície. Lá estava ela, a própria imagem de Tom Riddon, intacta e sem as cicatrizes dos horrores fragmentados que Voldemort infligiu a si mesmo em sua busca pela imortalidade. Contudo, o que realmente perturbou Dumbledore foi a visão de uma serpente enroscada e vigilante, entrelaçada na alma daquele homem. As implicações corroeram os limites de sua compostura. Será mesmo Voldemort? A ideia era absurda, e ainda assim todas as evidências apontavam nessa direção. A aparência do homem, a aura que ele emanava, até mesmo a maneira sutil como o ambiente mágico parecia se alterar ao seu redor. O silêncio de Dumbledore se prolongou, carregado de pensamentos não expressos. Harry deu uma risadinha, cortando a tensão silenciosa como uma lâmina. Ele ergueu a varinha, deixando-a repousar levemente entre os dedos. "Vocês estão todos me olhando como se tivessem visto um fantasma", disse ele num tom leve, quase divertido. Ele ergueu a varinha com uma expressão quase zombeteira enquanto olhava ao redor. Vários aurores haviam se mexido ligeiramente, suas posturas tensas, e Harry não deixou de notar como alguns se posicionaram, preparando-se para um ataque surpresa. Sem aviso prévio, ele sibilou algo entre os dentes, uma frase baixa e gutural em língua de cobra. No instante em que o som saiu de seus lábios, o chão tremeu levemente e um estalo seco ecoou pelo beco. Uma onda de força invisível irrompeu, obrigando todos os aurores que tentavam se esgueirar a parar. Varinhas caíram das mãos de alguns, como se algum peso invisível os tivesse compelido a se desarmar. Os demais congelaram no lugar, de olhos arregalados e sem entender o que acabará de acontecer. Dumbledore franziu as sobrancelhas, as linhas do seu rosto se acentuando. "Oxicodona", murmurou, a voz quase abafada pelo silêncio que se abateu sobre o beco. Harry riu, o som agudo e frio cortando o silêncio tenso.
Faz algum tempo, velho, disse ele com uma voz que fez alguns dos aurores mais jovens se mexerem desconfortavelmente. Seus olhos, porém, estavam fixos em Dumbledore. A carranca de Dumbledore se aprofundou, as linhas em seu rosto marcadas pela concentração e pela dúvida. Algo dentro dele se recusava a aceitar o que estava diante dele. Aquele homem, aquela aparição, não podia ser Voldemort. Havia uma familiaridade, sim, mas era estranha, distorcida de alguma forma. Nenhum vestígio da entidade fragmentada e sem alma contra a qual ele lutara por décadas permanecia na aura do homem. Contudo, a semelhança física com Tom Riddle era inegável. Quem é você? Perguntou Dumbledore finalmente com um tom firme, mas carregado de curiosidade e suspeita. Harry inclinou levemente a cabeça, os lábios curvando-se num sorriso discreto. Pensei que você fosse mais esperto. Afinal, você é o grande Albus Dumbledore, defensor dos fracos, vencedor das trevas. Sua voz estava carregada de sarcasmo, cada palavra cuidadosamente escolhida para provocar. Ele gesticulou vagamente em direção à abatida Bellatrix. E no entanto, aqui está você intimidando esta garota. Harry se virou para Bellatrix. E você, disse ele, com a voz demonstrando interesse suficiente para captar toda a sua atenção. Eu estava procurando por você. Não esperava encontrá-la aqui, desperdiçando seus esforços em um lugar como este. As palavras atingiram Bellatrix como uma maldição. Seu corpo inteiro enrijeceu, e a energia selvagem em seus olhos se transformou em algo mais sombrio, mais desesperado. Ela mal percebeu a conversa que continuava ao seu redor. Exatamente aquelas palavras. Anos atrás, em uma masmorra sombria iluminada pela luz bruxuleante de tochas, ela estava triunfante. A varinha erguida enquanto infligia dor a um sangue ruim indefeso a seus pés. Ela estava repleta de poder, deleitando-se com seu papel, quando seu senhor entrou na sala. Silencioso a princípio, ele a observou das sombras, sua presença tão imponente que chegava a ser sufocante. Então, com aquela voz fria e precisa, ele pronunciou as mesmas palavras. Não esperava encontrá-la aqui, Bellatrix. Desperdiçando esforços em um lugar como este. Seu olhar fora implacável, crítico, e a penetrara mais profundamente do que qualquer maldição poderia. Ela ansiara por sua aprovação como pelo ar que respirava e se odiava por não alcançar. De volta ao presente, os lábios de Bellatrix se moviam silenciosamente, sua mente presa entre a memória e a realidade. O homem à sua frente não podia ser ele. Podia? Mas aquelas palavras, o timbre de sua voz, o olhar em seus olhos. Pela primeira vez em anos, a dúvida invadiu sua confiança inabalável. Harry simplesmente não queria que o ministério prendesse Bellatrix novamente. Ele sabia o quanto Dumbledore era bonzinho. Se ela fosse detida na pior das hipóteses, acabaria em Azkaban, livre para planejar sua próxima fuga. Apesar das ordens anteriores de Molde para atacar sem piedade, os aurores não estavam usando força letal. Dumbledore não permitiria. E Harry não podia permitir isso. Ele prometeu a Neville. Não explicitamente, é claro. Harry não fazia promessas que não pudesse cumprir, mas em sua mente ele devia isso a Neville. Justiça. Vingança. Independentemente do que Bellatrix merecesse, Harry estava determinado a que ela não escapasse impune novamente. O problema era que agora que ele estava diante dela, cercado por aurores e comensais da morte em meio a um impasse caótico, ele não tinha ideia do que fazer em seguida. Ele não podia simplesmente entrar e arrebatá-la com Dumbledore observando. Harry se abaixou e puxou Bellatrix para que ela se levantasse com pouco esforço, mantendo os olhos fixos no caos que se formava no beco ao redor deles. Reúnam-se ao meu redor, ordenou ele em tom firme. Capítulo 325. Harry se abaixou e puxou Bellatrix para que ela se levantasse com pouco esforço, mantendo os olhos fixos no caos que se formava no beco ao redor deles. Reúnam-se ao meu redor, ordenou ele em tom firme. Os comensais da morte hesitaram, trocando olhares confusos. Não faziam ideia de quem era aquele homem, mas o ar ao seu redor vibrava com uma aura inegável de autoridade. Era opressiva e imponente de uma forma que lhes deixava pouca margem para questionamentos. Lentamente, um a um, começaram a se aproximar, atraídos como por alguma força invisível. Bellatrix, ainda atordoada, mas visivelmente energizada pela presença de Harry, agarrou-se ao seu braço como se fosse sua tábua de salvação. Seu olhar reverente seguia cada movimento dele, como se ele fosse um salvador divino enviado para livrá-los daquele caos. Qual é o plano? Perguntou ela, ofegante, com a voz trêmula de admiração e desespero. Harry ativou sua visão astral, e o mundo ao seu redor se transformou em uma tapeçaria de runas brilhantes e construções mágicas. As proteções que circundavam o beco reluziam como intrincadas teias de aranha. As proteções que impediam o uso de chaves de portal brilhavam com uma tênue luz azulada. Ele identificou rapidamente o problema, obra de Dumbledore. A proteção que bloqueava as chaves de portal estava enterrada dentro da estrutura maior, projetada não apenas para impedir a fuga, mas também para resistir a adulterações. O lábio de Harry se curvou levemente. Claro, o velho não facilitaria as coisas. Quebrá-la exigia sutileza, o tipo de habilidade que ele adquirira ao desmantelar a maldição na aula de defesa contra as artes das trevas. Inclinando-se para perto de Bellatrix, que o encarava com aberta reverência, ele sussurrou: prepare a chave de portal. Quando eu der o sinal, segure-se em mim e nos tire daqui. Bellatrix assentiu com entusiasmo, seus dedos deslizando para dentro do bolso enquanto sua mão se fechava em torno de algo. E os outros? Perguntou ela, lançando um breve olhar para os comensais da morte dispersos que ainda permaneciam em meio ao caos. Harry deu uma risadinha, num tom tão baixo que só ela podia ouvir.
Eles vão se sacrificar por nós. Bellatrix deu uma risadinha, apertando o objeto em seu bolso com os dedos. Harry podia sentir a excitação dela, mas a ignorou, voltando sua atenção para as proteções brilhantes ao redor deles. Ele analisou a estrutura delas, notando as tênues conexões com a magia de Dumbledore. Estavam entrelaçadas com a área circundante, ancorando-se nas próprias pedras do beco diagonal. Quebrar a magia de Dumbledore não seria rápido nem fácil, mas ele só precisava de uma brecha suficiente para passar. A chave era a precisão, puxar os fios certos para desfazer o necessário sem desmoronar toda a estrutura e atrair mais atenção. Ele ergueu a varinha, murmurando uma sequência de feitiços em língua de cobra. As runas mais próximas do ponto de ancoragem brilharam com mais intensidade, resistindo às suas tentativas de alterá-las. Harry ajustou-se, sobrepondo sua magia às proteções como uma segunda pele, sincronizando-se com a cadência da energia delas. Lentamente começou a desfazer o feitiço parte por parte, afrouxando a trama. Moody gritou: ele está quebrando as proteções. Parem-no! Sua voz atraiu imediatamente a atenção dos aurores. As varinhas se voltaram para Harry, mas os comensais da morte reagiram primeiro. Percebendo que sua única saída dependia do homem que trabalhava atrás deles, avançaram, formando uma linha defensiva. Não precisavam de ordens de Bellatrix nem de ninguém. Era questão de sobrevivência. Feitiços começaram a ser lançados enquanto os comensais da morte disparavam as arações contra os aurores que avançavam, forçando-os a recuar ou a se proteger com escudos. Harry percebeu que Dumbledore não estava intervindo. O velho estava à beira do caos, seu olhar penetrante fixo em Harry, desviando as maldições de Hookwood sem sequer olhar. Nenhum feitiço saiu de sua varinha apontado para Harry. Não era apatia, porém era observação calculada, como se estivesse esperando para ver como Harry lidaria com as proteções. A falta de ação fez o maxilar de Harry se contrair. Dumbledore não estava impedindo. Ele queria que Harry tivesse sucesso. Por qual motivo, Harry não fazia a menor ideia, mas o escrutínio silencioso o irritava. Ele não tinha tempo para se preocupar com o porquê. Seu foco voltou-se para desmantelar a proteção anti-chave de portal, sua varinha movendo-se rapidamente enquanto desfazia o feitiço camada por camada. Era um trabalho delicado, entrelaçar sua própria magia na intrincada teia de encantamentos que Dumbledore havia criado. À sua frente, os comensais da morte ainda resistiam bravamente contra os aurores, embora seus esforços se tornassem cada vez mais frenéticos. Sem Rookwood e os poucos combatentes competentes que já haviam escapado, os lealistas restantes não passavam de bucha de canhão. Bellatrix agarrou-se a Harry, sua respiração superficial, mas seu aperto firme. Seus olhos arregalados percorriam o ambiente, e seus dedos se contraíam contra a varinha. Eles vão romper a qualquer segundo, sibilou ela, a voz um sussurro baixo e frenético. O núcleo da proteção finalmente cedeu com um zumbido suave, a luz azulada se dissipando no nada. Harry soltou um suspiro, baixando levemente a varinha. Ele se virou para Bellatrix, que segurava um pequeno anel desgastado, sua chave de portal. Agora, disse ele bruscamente. Bellatrix não hesitou. Ela agarrou o braço dele com força, os nós dos dedos brancos enquanto ativava a chave de portal. A familiar sensação de puxão em seu umbigo os afastou bruscamente no exato momento em que os aurores avançaram, lançando feitiços pelo espaço que acabavam de deixar. Os dois aterrissaram em um quarto escuro e dilapidado. Poeira cobria as superfícies, e um fraco luar entrava pelas janelas rachadas. Bellatrix cambaleou levemente, mas manteve o braço de Harry firme. Imediatamente caiu de joelhos com a cabeça baixa. Meu Lorde sussurrou, a voz trêmula de reverência. O Senhor me salvou. Harry examinou o cômodo primeiro. Poeira cobria o chão e um fraco luar penetrava pelas frestas das janelas tapadas com tábuas. Parecia abandonado com os móveis velhos tortos e quebrados. Sua varinha permaneceu em sua mão enquanto ele verificava silenciosamente se havia ameaças ou proteções. Bellatrix os havia trazido para cá, mas ele não fazia ideia de onde era. Suas palavras, no entanto, eram muito mais difíceis de ignorar. Senhor, Harry franziu a testa, lançando um olhar rápido para Bellatrix. Ela ainda estava ajoelhada, a cabeça baixa como se estivesse na presença do próprio Voldemort. A reverência em sua voz, a maneira como ela se agarrava a cada movimento dele, nada fazia sentido. Sua aparência como Albus Riddon era calculada, com certeza, mas Bellatrix nunca tinha visto aquele rosto. Ela não deveria tê-lo associado a Voldemort. Será a aura? Pensou Harry, semicerrando os olhos. A presença que ele projetava ao interpretar esse papel imitava a de Voldemort, especialmente com o toque de língua de cobra que usara antes. Mesmo assim, essa reação era extrema, até para alguém como Bellatrix. Ela praticamente irradiava devoção, sua respiração falhando enquanto se ajoelhava diante dele. Onde estamos? Perguntou Harry bruscamente, seus olhos percorrendo o cômodo em busca de qualquer sinal de perigo. Ele não se preocupou em esclarecer o óbvio mal-entendido de Bellatrix. Se ela acreditasse que ele era Voldemort, isso jogaria a seu favor. Deixá-la presumir o contrário só complicaria as coisas. Melhor uma ilusão do que lidar com sua paranoia volátil. Bellatrix ergueu ligeiramente a cabeça, a respiração irregular. Uma antiga casa segura, meu senhor, sussurrou ela, a voz trêmula de reverência. Foi abandonada após a guerra. Achei que era adequada, escondida do ministério. Harry não respondeu imediatamente. Ele olhou para as paredes do quarto. O papel de parede descascando e o leve cheiro de madeira úmida denunciavam há quanto tempo o lugar estava abandonado. Funcional comentou, mantendo o tom neutro. E ninguém pensaria em te procurar aqui. Ela sentiu rapidamente, parecendo ansiosa para agradar. Ninguém mais sabe deste lugar. Está escondido daqueles traidores e tolos.
Ótimo, disse Harry afastando-se dela para inspecionar o quarto. Ele precisava de um momento para organizar seus pensamentos. A reação dela a ele tinha sido mais intensa do que ele esperava, e embora a devoção dela fosse perturbadora, também poderia ser a chave para obter respostas. Bellatrix, encorajada pela aparente aprovação dele, levantou-se lentamente com os joelhos trêmulos. Seus olhos, porém, ardiam com uma energia fervorosa. Meu senhor, começou ela hesitante, torcendo as mãos, perdoe-me, mas como? Como senhor? Se recuperou? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 326. Bellatrix, encorajada pela aparente aprovação dele, levantou-se lentamente com os joelhos trêmulos. Seus olhos, porém, ardiam com uma energia fervorosa. Meu senhor, começou ela hesitante, torcendo as mãos, perdoe-me, mas como? Como senhor? Se recuperou? Harry fez uma pausa, olhando por cima do ombro para ela. Recuperada, repetiu, ganhando tempo enquanto sua mente trabalhava a mil. Ele não sabia o que ela tinha visto ou acreditava sobre o estado de Voldemort, mas não podia se dar ao luxo de demonstrar ignorância. Virou-se completamente para encará-la, inclinando levemente a cabeça como se estivesse avaliando a pergunta dela. Sim, disse ela rapidamente, as palavras atropelando-se. Quando te deixei na Albânia, você não estava. Você estava. Ela hesitou, como se lutasse para descrever o que vira. Você estava. Diminuída, concluiu, a voz baixando quase a um sussurro. Mal conseguia falar. Mal conseguia sobreviver. Os pensamentos de Harry se aguçaram. Albânia. Isso fazia sentido. Afinal, Quirrell estivera lá antes de ser possuído. Voldemort devia estar escondido lá. A mente de Harry juntou as peças, o comportamento alterado de Quirrell após suas viagens, e agora isso. Voldemort estivera na Albânia, e Bellatrix estivera lá com ele depois de sua fuga de Azkaban. E no entanto continuou ela com a voz tremendo levemente de admiração. Aqui está você. Restaurado, poderoso, magnífico. Ela deu um passo à frente, as mãos tremendo como se quisesse tocá-lo, mas não ousasse. Como, meu senhor? Como recuperou suas forças? Harry controlou a expressão, a mente buscando uma resposta a todo vapor. Se admitisse ignorância, ela poderia questioná-lo. Ele precisava levá-la a revelar mais. Bellatrix, disse ele suavemente com a voz assumindo um tom de leve repreensão, você duvida do meu poder? Da minha capacidade de superar até mesmo os maiores obstáculos? Seus olhos se arregalaram e ela imediatamente caiu de joelhos novamente, curvando a cabeça tão profundamente que quase tocou o chão. Nunca, meu senhor, exclamou ela. Perdoe-me por minha tolice. Eu jamais poderia duvidar de ti. Ótimo, disse Harry secamente, cruzando os braços enquanto a observava implorar. Mas estou curioso, Bellatrix. Quando você me deixou na Albânia, qual foi o seu papel? Ela hesitou com a testa ainda pressionada contra o chão. Eu deveria servi-lo, meu senhor, admitiu. Reunir o objeto para garantir sua ascensão enquanto o senhor recuperava as forças. E mesmo assim você foi embora, observou Harry com um tom cortante. Por quê? A confusão de Bellatrix era quase palpável quando ela ergueu ligeiramente a cabeça, os lábios entreabertos, mas nenhuma palavra escapando. Ela parecia completamente perdida, o olhar oscilando entre o rosto de Harry e o chão, como se tentasse conciliar suas memórias com a acusação. Mas, meu lorde, gaguejou ela, a voz hesitante, quase suplicante, não foi o senhor quem me enviou naquela missão. Harry não respondeu imediatamente, inclinando levemente a cabeça como se esperasse que ela elaborasse. O silêncio prolongou-se e Bellatrix, tremendo um pouco, enfiou a mão no bolso de suas vestes. Seus dedos hesitaram por um instante antes de ela retirar um objeto embrulhado em tecido. Ela hesitou, apertando-o contra o peito, antes de estendê-lo em direção a ele com reverência. O pano caiu, revelando uma pequena taça ornamentada. Era dourada com delicados desenhos gravados em espiral por toda a sua superfície. Duas alças finas emolduravam suas laterais, com um texugo gravado na borda, e sua superfície brilhava levemente mesmo na penumbra do quarto. Havia algo perturbadoramente imaculado nela, como se o tempo e a sujeira não pudessem afetá-la. Assim que o objeto deixou a mão de Bellatrix, Harry sentiu uma aura tênue e opressiva emanando da taça familiar e arrepiante. Seus olhos se estreitaram enquanto estendia a mão para pegá-la. No instante em que seus dedos roçaram o metal frio, a sensação se intensificou. Não era apenas um artefato mágico, era algo muito mais sinistro. Uma Horcrux, pensou Harry sombriamente, a constatação o atingindo como um trovão. Ele ativou mentalmente a função observar. Mensagem do sistema. Taça de Flepufo. Uma obra-prima da magia, a taça já foi a companheira mais querida de Elga Flepufo, renomada por seus muitos encantamentos. Ela adornava sua mesa como um cálice de vinho para convidados de honra, carregada fielmente por seu devotado elfo doméstico. Sussurros sobre sua magia falam do fortalecimento dos laços e da lealdade entre aqueles que a tocam, além do suposto poder de nutrir a vitalidade. Agora seu brilho é obscurecido pela maldição de uma alma fragmentada, trazendo inquietação aos indignos. Ao ler a mensagem do sistema, a mente de Harry fervilhava de possibilidades. Ter encontrado acidentalmente um dos artefatos dos fundadores era uma reviravolta que ele não havia previsto. Algumas semanas atrás, essa descoberta o teria entusiasmado. Ele poderia tê-la usado para manipular as proteções em Hogwarts. Mas não era a hora para devaneios. Harry não deixou transparecer sua surpresa, mesmo quando Bellatrix se ajoelhou diante dele, sua devoção praticamente transbordando de cada poro. Ela estava claramente afetada pela aura da taça, a leve pressão mágica que podia perturbar até as mentes mais fortes. E ali estava ele, segurando-a como se fosse um mero objeto qualquer. Ele decidiu arriscar, e muito.
Se desse errado, poderia virar uma grande confusão que ele teria que resolver, mas a alternativa não era muito melhor. Na pior das hipóteses, ele poderia matá-la ali mesmo. Ele queria que Neville se vingasse, mas isso não significava que Harry hesitaria se a existência de Bellatrix se tornasse mais problemática do que vantajosa. Todo esse mal-entendido não fazia parte do plano de Harry desde o início. Você sabe por que lhe confiaram esta taça, Bella? Perguntou Harry. Bellatrix balançou a cabeça imediatamente, seus cachos balançando enquanto respondia. Não, meu senhor. Eu apenas segui suas ordens. Harry assentiu com a cabeça, mantendo o olhar fixo na xícara. Este objeto carrega parte da minha alma. Bellatrix soltou um suspiro audível, levando as mãos à boca. Seu rosto oscilava entre espanto e choque, como se tentasse processar o significado daquilo. Como uma Black, ela teria sido exposta à magia negra por meio de sua família, mas mesmo para ela, qualquer coisa que envolvesse a alma estava além dos limites da prática comum. Harry fez uma pausa e continuou. Este objeto é uma Horcrux. Eu selei parte da minha alma dentro dele, garantindo que nem mesmo a morte pudesse me levar do reino dos vivos. As mãos de Bellatrix tremeram levemente ao descerem de sua boca. Uma Horcrux, sussurrou ela quase reverentemente. Sua mente percorria as implicações, reunindo fragmentos de conhecimento de textos antigos que estudará em sua juventude. A magia da alma era considerada o ápice das artes das trevas, um reino tão perigoso e complexo que até mesmo os praticantes mais habilidosos a temiam. E ali estava ele, falando disso como se fosse uma questão de estratégia. Você, ela hesitou, umedecendo os lábios nervosamente, você desafiou a morte, meu senhor. Claro que sim. Só você poderia dominar tal magia. Harry não fez nenhum esforço para confirmar ou negar o elogio dela. Em vez disso, ele a estudou. Esta taça, disse ele, erguendo-a levemente, é mais do que apenas um enfeite, Bella. Ela representa minha perspicácia e meu poder. Ao confiá-la a você, demonstrei minha fé em suas habilidades. Contudo, ele deixou a palavra pairar no ar, permitindo que o peso de sua decepção se instalasse. Bellatrix parou abruptamente, seus olhos arregalados fixos nele enquanto sua respiração falhava. Meu senhor, Harry balançou a cabeça, interrompendo Bellatrix antes que sua gagueira pudesse se transformar em mais súplicas. O espectro que você viu na Albânia, começou ele, com um tom tão cortante que a silenciou imediatamente, era um fragmento, uma parte da minha alma que escapou, não meu corpo principal. Você realmente acha que eu me transformaria em algo tão repugnante? Harry não sabia exatamente que forma Voldemort havia assumido quando Bellatrix o viu pela última vez, mas as palavras dela sobre ele estar se recuperando, quando apareceram pela primeira vez no esconderijo, lhe deram uma pista. Juntando isso ao seu próprio encontro com a forma espectral em seu primeiro ano, ele decidiu fazer uma aposta calculada. Capítulo 327. Harry observou atentamente a expressão de Bellatrix enquanto ela tentava processar suas palavras. O rosto de Bellatrix se contorceu, sua devoção lutando contra a confusão. Claramente a imagem do que ela vira, a forma grotesca e enfraquecida de Voldemort, contrastava com a figura poderosa que agora estava diante dela. Harry interpretou essa hesitação como uma oportunidade. Venha cá, minha querida Bella, disse ele, chamando-a para mais perto com um gesto dos dedos. Ela obedeceu sem hesitar, os joelhos roçando o chão enquanto se ajoelhava diante dele, os olhos arregalados buscando orientação em seu rosto. Conforme ela se aproximava, Harry colocou a mão na cabeça dela, acariciando-a quase como se acaricia um cão leal. Não é sua culpa, disse ele, baixando a voz suave, mas firme o suficiente para transmitir autoridade. Aquele espectro que você viu é parte de mim, sim. Mas é uma parte rebelde e repugnante, um fragmento que não tem lugar no meu plano maior. Ele quer controle, mas nunca conseguirá. O corpo de Bellatrix tremeu sob a mão dele, a tensão em seus ombros se dissipando enquanto as palavras dele a envolviam. Meu senhor, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eu não sabia. Eu só desejava servir. E você vai, disse Harry suavemente, retirando a mão e dando um passo para trás. Ele sustentou o olhar dela enquanto ela se endireitava ligeiramente, um lampejo de determinação retornando às suas feições. Mas primeiro, você precisa entender. Esse fragmento não é quem eu sou. É uma sombra, uma relíquia dos passos que dei para garantir a imortalidade. Não merece sua lealdade. Bellatrix assentiu fervorosamente, agarrando o tecido de suas vestes. Agora entendo, meu senhor. Vejo, o senhor é íntegro, completo, perfeito. O espectro não é nada comparado ao senhor. Harry permitiu que Bellatrix continuasse com sua bajulação, mas não estava satisfeito. Essa teatralidade e reverência deslocada eram úteis por hora, mas a lealdade baseada apenas em admiração era frágil. Ele ergueu a taça, seu brilho tênue captando a luz escassa do cômodo, e deu um passo para trás para criar distância. Sem qualquer aviso, ele fechou os olhos, adentrando a dimensão astral. O mundo ao seu redor perdeu o brilho, suas cores se atenuaram à medida que as camadas da realidade se desfaziam, revelando os fios etéreos da magia. A taça em sua mão brilhava, sua aura carregada de energia malévola. No centro daquela luz havia uma sombra, um fragmento distorcido da alma de Voldemort, pulsando em desafio. Ela recuou levemente à sua presença, suas bordas ondulando como fumaça presa em uma corrente de ar. Os lábios de Harry se curvaram num sorriso irônico. Aí está você, murmurou ele. Ele estendeu sua alma astral, uma construção de magia e vontade que aprimorara ao longo do último ano, e alcançou o fragmento. Este se debateu violentamente, um grito silencioso reverberando pela dimensão astral enquanto tentava escapar. Mas não havia escapatória. Ele o agarrou, sua construção se enrolando firmemente ao redor do pedaço contorcido da essência de Voldemort. Ao retornar ao plano físico, Harry viu o efeito se espalhar. Bellatrix soltou um suspiro audível quando a taça começou a tremer em sua mão. Tentáculos escuros de energia emanaram do artefato, rodopiando no ar como fumaça em uma tempestade.
A forma sombria do fragmento da alma tornou-se visível, seus movimentos erráticos enquanto tentava alcançar o espaço vazio, buscando liberdade. Bellatrix cambaleou para trás, os olhos arregalados fixos na figura escura e fantasmagórica que emergia da taça. Meu senhor, sussurrou ela, maravilhada com a voz trêmula. O que? O que é aquilo? O olhar de Harry nunca se desviou do fragmento enquanto este continuava suas tentativas fúteis de escapar de suas mãos. Isso, disse ele, com um tom cortante e autoritário, é um pedaço de mim. Veja como resiste. Mesmo agora, ousa me desafiar. Bellatrix caiu de joelhos, sua expressão oscilando entre reverência e terror. A visão da luta frenética do fragmento de alma pareceu atingir algo profundo dentro dela. Ela olhou para Harry, sua voz quase um sussurro. Ele tem medo de você. Claro que sim, respondeu Harry friamente. Sabe o seu lugar. Ele abriu a boca e um som profundo e gutural escapou de seus lábios, um encantamento em uma língua ainda mais antiga que a língua das cobras. Os movimentos do fragmento se tornaram mais violentos, seus tentáculos chicoteando, mas a magia de Harry o manteve firmemente no lugar. O fragmento de alma foi atraído para ele. Sua forma sombria gritou ao ser puxada para mais perto, suas bordas tremulando e se despedaçando. Bellatrix observou, paralisada, enquanto Harry inspirava profundamente e o fragmento era consumido. Os tentáculos se dissolveram em seu corpo, a energia opressiva dissipando-se num instante. Bellatrix permaneceu no chão, o peito arfando enquanto tentava processar o que acabará de presenciar. Meu senhor, ela finalmente conseguiu dizer com a voz trêmula. Você o devorou. Harry voltou a olhar para ela com os olhos frios e calculistas. Sim, está de volta ao seu lugar. Aquela peça não tinha o direito de existir sozinha. Se você a tivesse entregado ao espectro na Albânia, isso teria fortalecido. O rosto de Bellatrix se contorceu em horror ao perceber o peso de sua quase traição. Eu não sabia, gaguejou, agarrando-se às suas vestes. Perdoe-me, meu senhor. Eu só queria servi-lo. Harry balançou a cabeça, estendendo a mão para repousar levemente sobre a cabeça curvada de Bellatrix. Ele acariciou seus cabelos quase distraidamente. O que eu lhe disse quando lhe dei esta taça, Bella? Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela se lembrava daquele dia com dolorosa clareza, como se a lembrança tivesse sido gravada a fogo em sua mente. Bellatrix encarou Harry, os lábios cerrados, a expressão rígida. Não ousava falar, embora suas mãos trêmulas denunciassem a turbulência interior. Sua mente fervilhava. Não era dúvida, não exatamente. Sua fé em seu Lorde era inabalável, mas a presença daquele homem fora inesperada, quase perfeita demais. Para ter certeza, para ter absoluta certeza, ela o testou da única maneira que conhecia. Se ele pudesse repetir aquelas palavras, então aquela pessoa era verdadeiramente seu Lorde. Harry deu um leve sorriso irônico, retirando a mão. Cautelosa e astuta, disse ele com um tom de falsa aprovação. Exatamente como eu gosto de você. O sorriso se alargou, mas não havia humor algum nele. E no entanto você vacilou. Ele deu uma risada fria, fixando os olhos nos dela enquanto repetia as mesmas palavras que sabia que ela se lembraria. Esconda isso e só revele quando eu estiver com você. Em nenhum outro momento. Bellatrix arquejou, seu corpo inteiro estremecendo como se atingido por um raio. Eram aquelas as palavras. Exatamente como ela se lembrava. Seu coração batia forte contra as costelas, dividido entre alívio e terror. Meu senhor, sussurrou ela, a voz embargada enquanto se curvava ainda mais profundamente. Perdoe-me. Eu pensei. Então por que interrompeu Harry suavemente, suas palavras cortando a gagueira dela como uma lâmina? Você desobedeceu às minhas ordens, Bella? Seu olhar a penetrou, frio e inabalável. Bellatrix estremeceu, os nós dos dedos empalidecendo enquanto seus dedos se agarravam às bordas de suas vestes. Eu não queria desafiá-lo, meu senhor, gaguejou, a voz fraca e trêmula. Eu acreditava que estava protegendo seu legado. Quando o vi na Albânia pensei que você... Ela engoliu em seco, a voz falhando. Pensei que você precisava disso para recuperar suas forças. O sorriso de Harry não vacilou, mas seus olhos se estreitaram ligeiramente. Você pensou, repetiu ele, com a voz baixa e ameaçadora. Desde quando minha Bellatrix decidiu que pensar por si mesma tem precedência sobre minhas instruções explícitas? Bellatrix gemeu, a cabeça baixando até que sua testa quase tocasse o chão. Nunca, meu senhor. Meu único propósito era ajudá-lo a recuperar suas forças, disse ela, com a voz embargada pelo desespero. Harry olhou para ela, deixando o silêncio se prolongar. Finalmente balançou a cabeça. Vou te perdoar desta vez, Bella. Já que aquele espectro também faz parte de mim, sua hesitação é compreensível. Mas espero que esta seja a última vez. Seu corpo inteiro estremeceu quando ela levou a mão às algemas, esfregando o rosto nelas como uma suplicante em busca de absolvição. Obrigada, meu senhor. Obrigada, disse ela fervorosamente, com a voz abafada pelo tecido. Capítulo 328. Harry observou Bellatrix por mais um instante, depois se afastou, guardando a taça no bolso. Bellatrix permaneceu de joelhos, visivelmente tremendo enquanto tentava se recompor, os cabelos caindo em cachos selvagens enquanto ela segurava as bordas de suas vestes. Conte-me sobre a situação na Albânia, disse ele friamente. Bellatrix endireitou-se ligeiramente, embora não ousasse se levantar. Respirou fundo, com a voz trêmula antes de falar. Nós escapamos de Azkaban com a ajuda de Bart Crouch Jr., começou ela, a voz tremendo com uma mistura de excitação e medo. Ele se fez passar pelo pai, usou a poção polissuco para se infiltrar na prisão. Trabalho brilhante, de verdade. Assim que ele distraiu os guardas, Rookwood, Rabicho e eu escapamos. Harry cantarolou baixinho, com uma expressão impassível, enquanto gesticulava para que Bellatrix continuasse.
Ela umedeceu os lábios nervosamente, hesitando apenas um instante antes de começar sua explicação. Depois que saímos, ele nos levou para a Albânia, para o nosso senhor, continuou Bellatrix, embora seu lábio se curvasse levemente ao dizer a última parte. Ela hesitou, seu olhar se voltando para o rosto de Harry. Pelo menos para o que pensávamos ser o nosso senhor. A sobrancelha de Harry se arqueou levemente, mas ele não disse nada, incentivando-a com um leve aceno de cabeça. A coisa que encontramos lá, cuspiu Bellatrix com seu desprezo agora evidente. Não era você, não de verdade. Era uma abominação. Um espectro mal se agarrando à existência. Não tinha poder, não tinha força. Era uma desgraça para tudo que você representa. Harry inclinou a cabeça, fingindo interesse. E mesmo assim você ficou. Bellatrix corou, apertando as vestes com força. É claro que fiquei. Ele falou com a sua voz. Ele sabia coisas que só você poderia saber. Pensei que fosse temporário, uma condição que pudesse ser curada. Ele exigiu a taça, disse que o ajudaria a recuperar as forças. Hogwarts e eu fomos buscá-la enquanto Vortail ficou para trás para cuidar dele. Cuidar dele? Repetiu Harry com a voz calma, mas um tom ligeiramente mordaz. Sim, confirmou ela apressadamente. Aquele ratinho miserável permaneceu lá, atendendo a todos os seus caprichos, preparando o cenário para um ritual, meu senhor. Harry não deixou de notar a hesitação na voz dela. Que tipo de ritual? Os olhos de Bellatrix se arregalaram ligeiramente e ela baixou a voz. Para restaurar seu corpo. Precisava de sangue. Sangue especial. Ele insistiu que tinha que ser o de Potter. Ela fez uma pausa, seus lábios se contraindo. O garoto seria usado como ingrediente principal. Harry franziu a testa ao ouvir seu nome, mas não interrompeu. Bellatrix continuou, a voz trêmula de medo e fervor enquanto explicava. Bart Crouch Jr. elaborou um plano, meu lord. Ele acreditava que o torneio tribruxo seria a cobertura perfeita para atrair Potter. O garoto seria forçado a participar naturalmente e com manipulação cuidadosa, poderíamos garantir isso. Ele pretendia colocar o garoto em uma posição onde pudesse ser usado para o ritual. Harry arqueou ligeiramente a sobrancelha. O torneio tribruxo, repetiu com um tom monótono disfarçando o interesse. Um evento que não acontece há décadas. Como ele planejava garantir seu retorno? Bellatrix assentiu rapidamente, ansiosa para demonstrar seu conhecimento. Crouch pai vinha trabalhando dentro do ministério, preparando o terreno. O pai de Bart, tolo que era, supervisionava o Departamento de Cooperação Internacional em Magia. Bart usou essa posição para plantar sementes, defendendo a ideia de reacender o torneio como um símbolo de união após a guerra. Ele tinha certeza de que seria aprovado a tempo para o próximo ano letivo. A expressão de Harry se intensificou ao considerar a ideia. Ela não era totalmente desprovida de mérito. O torneio tribruxo, com seus desafios elaborados e reputação prestigiosa, seria o palco perfeito para uma armadilha. Não era difícil imaginar o ministério caindo na isca, dada a sua incompetência habitual. Mas algo não fazia sentido. E quanto ao pai dele? Perguntou Harry. Certamente ele notaria se Bart ultrapassasse os limites. A expressão de Bellatrix se fechou. O velho Crouch não foi um problema por muito tempo. Ele ficou desconfiado, sim, mas Bart lidou com ele. Maldição impérios simples e eficaz. O velho se tornou pouco mais que um fantoche, aprovando tudo o que Bart precisava. Harry cantarolou pensativamente enquanto sua mente processava as informações. Então o plano estava avançando. Bellatrix fez uma careta, seus dedos torcendo o tecido de suas vestes. Mas depois que Crouch pai foi preso e eu eliminei Fudge, o plano pode ser adiado. Ele gira em torno do torneio tribruxo. O olhar de Harry se intensificou. Explique-se. Ela hesitou, seus ombros se curvando levemente para dentro. O cálice é fundamental para o torneio, um objeto mágico ligado aos seus encantamentos. Crouch planejava adulterá-lo, transformá-lo em uma chave de portal que levasse ao local do ritual. Com o torneio restabelecido, Potter seria forçado a participar e eventualmente tocaria o cálice. Seria então que nós o levaríamos até aquele espectro, meu senhor. Harry inclinou a cabeça, observando-a atentamente. E como seu trabalho com Fudge afeta este grande plano? Os lábios de Bellatrix se comprimiram em uma linha fina, suas mãos se contorcendo com mais força. O ministério está um caos, meu lord. A morte de Fudge lançou toda a estrutura na desordem. O próprio torneio tribruxo está sob escrutínio agora, uma iniciativa iniciada sob sua liderança. Pode ser que prossiga, mas atrasos são inevitáveis. Uma visão curta, comentou Harry com voz monótona. Matar Fudge talvez tivesse alguma consequência, mas causou mais transtornos do que benefícios. Bellatrix estremeceu como se tivesse sido atingida, o rosto pálido. Eu achei necessário. Os traidores de sangue e os tolos que prosperam sob sua vigilância? Chega. Harry ergueu a mão, interrompendo Bellatrix no meio da frase. Os planos daquele impostor não me dizem respeito. Agora que o atraso está em vigor, isso me beneficia. Ele fez uma pausa, observando a reação dela com um olhar frio e calculista. Você se saiu bem, Bella. O rosto de Bellatrix iluminou-se, seus lábios se entreabrindo em um sorriso quase maníaco. Sua tensão anterior dissipou-se enquanto ela se ajoelhava, pressionando a testa contra o chão em reverência. Obrigada, meu senhor, sussurrou, a voz trêmula de alívio. Sou indigna de seus elogios, mas juro que não falharei com você novamente. Harry não respondeu imediatamente. Por dentro franziu a testa. Todo aquele cenário tinha acontecido perto demais para o seu conforto. Se ele não tivesse percebido isso a tempo, se não tivesse ficado sabendo dos detalhes do plano, ele não gostava de depender da sorte ou do acaso. A ideia de ser manipulado para o torneio tribruxo por uma armadilha elaborada o incomodava. Era um lembrete cruel de que mesmo com todas as suas precauções, ainda havia jogos acontecendo além do seu controle imediato. Ele não podia permitir isso. O silêncio reinava na sala, exceto pelo leve farfalhar das vestes de Bellatrix enquanto ela se ajoelhava obedientemente.
Ela não ousava se mover sem a permissão dele, mantendo a cabeça baixa. A mente de Harry fervilhava, repassando as implicações de tudo o que acabará de descobrir. O torneio tribruxo em si não era o problema, eram as várias camadas de manipulação que o cercavam. Os planos de Crouch de usar a taça como uma chave de portal eram inteligentes. O que realmente perturbou Harry foi perceber que tal armadilha poderia facilmente tê-lo aprisionado se ele não tivesse descoberto os detalhes a tempo. A ideia de ser manipulado daquela forma não lhe agradava nem um pouco. O que teria acontecido se ele tivesse entrado naquele mundo às cegas? Será que o fragmento de Voldemort na Albânia teria recuperado força suficiente para se tornar uma ameaça real novamente? A audácia do plano foi suficiente para fazê-lo reavaliar sua estratégia. Bella, disse ele finalmente. Sim, meu senhor. Ela respondeu imediatamente, endireitando ligeiramente o corpo como se estivesse ansiosa pela próxima instrução. Reúna os aliados mais próximos, disse Harry, lançando um olhar ao redor do quarto dilapidado. Chame aqueles que fugiram hoje. Lidarei com eles depois. Ele fez uma pausa, o olhar endurecendo. Mantenham um perfil discreto. Não confiem em ninguém, nem mesmo entre os lealistas. Precisarei de tempo, meu poder ainda está fragmentado e há peças que preciso recuperar antes de podermos prosseguir. Bellatrix assentiu rapidamente, seus cabelos caindo em emaranhados selvagens ao redor do rosto. Sim, meu senhor. Convocarei apenas os mais fiéis. Aqueles que morreriam por você sem hesitar. A expressão de Harry não vacilou. Ótimo. Mas não se apresse. Se eles perceberem desespero, isso levantará suspeitas. Vá com calma, trabalhe nas sombras e assegure-se da lealdade antes de trazer alguém aqui. Como ordenas, meu senhor, sussurrou ela, a voz trêmula de devoção. Levantou-se lentamente com cuidado para não ficar mais alta que ele, as mãos apertando firmemente a varinha. Há mais alguma coisa que me desejes? Harry passou por ela, entregando-lhe um cartão de metal para que se comunicasse com ele. Informações, disse ele secamente. Preciso de relatórios detalhados sobre qualquer pessoa de valor, dentro ou fora do ministério. Quero saber quem pode ser usado, quem pode resistir e quem é perigoso demais para ser deixado sem vigilância. Bellatrix endireitou-se, os ombros arqueados como se a tarefa por si só a revigorasse. Trarei tudo ao senhor, meu lorde. Suas alianças, seus segredos, tudo o que eu puder descobrir. E Rabicho? A expressão de Bellatrix escureceu ao ouvir o nome do rato. Ele ainda está na Albânia, ela cuspiu as palavras com evidente desprezo na voz. Servindo aquela coisa, os olhos de Harry se estreitaram, embora ele não tenha reagido de outra forma. Quando chegar a hora eu o chamarei. Por enquanto, ele é mais útil onde está. Como desejar, murmurou ela. Capítulo 329. Harry voltou-se para Bellatrix, sua voz ecoando pela sala. Mais uma coisa. Se alguém questionar meu retorno ou duvidar da validade das minhas ordens, lide com eles. Rapidamente. Não tolerarei hesitação ou dissidência. Os lábios de Bellatrix se curvaram num sorriso fraco, quase selvagem. Entendo, meu senhor. Eles se lembrarão de seu lugar. Certifique-se de que estejam, respondeu Harry, já se dirigindo para a porta. Ele parou brevemente, com a mão apoiada no batente enquanto olhava para trás. Estarei ausente por algum tempo. Não me contate a menos que seja absolutamente necessário. Esta etapa exige precisão. Bellatrix curvou a cabeça, o fervor em seus olhos mal contido. Tenha minha palavra, meu senhor. Pouco antes de Harry se dirigir para a porta, ele se virou novamente para Bellatrix, que ainda estava ajoelhada com a cabeça baixa. Não machuque nenhum inocente enquanto isso. Não queremos chamar a atenção. A expressão de Bellatrix vacilou por um breve momento, um lampejo de confusão cruzando seu rosto antes que ela inclinasse a cabeça novamente. Como ordenas, meu senhor, murmurou ela, embora a relutância fosse evidente em seu tom. Harry não se demorou. Saiu sem dizer mais nada, a porta rangendo levemente ao se fechar atrás dele. Já do lado de fora, examinou rapidamente os arredores, certificando-se de que não estava sendo seguido. O lugar era isolado, mas ele não tinha certeza se continuaria assim por muito tempo. Com um rápido movimento da varinha e um feitiço de desilusão sussurrado, desapareceu nas sombras. Assim que alcançou uma distância segura, Harry aparatou com um leve estalo, aterrissando nos arredores de Hogsmeade. Retomando sua aparência normal, Harry vestiu a capa da invisibilidade, desaparecendo de vista, e voltou sorrateiramente para o castelo. Logo encontrou a trilha secreta que levava de volta ao castelo. Ao chegar ao seu dormitório na sala comunal da Sonserina, Harry se jogou na cama, sua cabeça batendo no travesseiro com um baque surdo. Que diabos tinha acabado de acontecer? Tudo começou com a mensagem de Avery sobre Bellatrix. Ela havia reaparecido, reunindo comensais da morte para algo grande. Grande o suficiente para atrair a atenção de ambos os lados. Harry mordeu a isca, dando início aos preparativos ao avisar Mundungo e garantir que os aurores invadissem a festa. Essa parte correu como planejado. O caos se instaurou, encurralando Bellatrix e seus comparsas. Então Dumbledore apareceu, transformando uma situação calculada em um barril de pólvora. Apesar dessa complicação, Harry conseguiu tirar Bellatrix de lá. Deveria ter sido o fim da história, uma extração limpa, nada mais. Em vez disso, Bellatrix lhe lançou uma bomba que ele não esperava. Ela pensou que ele fosse Voldemort. Harry esfregou as têmporas, encarando o dossel acima dele. De alguma forma, em meio a todos os planos meticulosamente elaborados e desinformação, ele havia passado de Harry Potter, o bruxo adolescente com muitos segredos, para o novo Lord Voldemort, ou pelo menos, era o que Bellatrix acreditava. E pior, ela parecia entusiasmada com isso. Devotada. Leal. Leal a ele. Harry Potter. Por meio dela, ele descobriu mais do que esperava sobre os verdadeiros planos de Voldemort. Os fragmentos de sua alma espalhados por artefatos, o grande esquema para usar o torneio tribruxo como uma armadilha para o próprio Harry e o ritual ligado ao seu sangue. Era ambicioso, meticuloso e assustadoramente inteligente.
Também fez Harry estremecer ao pensar em como ele poderia ter caído nessa armadilha facilmente se não tivesse se deparado com a verdade. Ele suspirou, chutando os sapatos e deixando-os cair no chão com um baque. Por ora, a devoção equivocada de Bellatrix era uma ferramenta, uma que ele poderia usar para se manter à frente dos remanescentes dispersos de Voldemort. Ele tirou a xícara do bolso, o metal oxidado frio contra a palma da mão. O tênue luar que entrava pela janela brilhava em sua superfície, revelando o intrincado desenho do brasão de texugo gravado na lateral, a marca de Elgofrepufo. A arte não era meramente decorativa. Runas sutis entrelaçadas nas bordas contavam sua própria história. Seu propósito não era imediatamente claro, mas sua complexidade sugeria poder. Ele a virou nas mãos, examinando as alças delicadas e o brilho da superfície. Embora marcada pelo tempo, a taça parecia intocada pelo desgaste, sua aura mágica vibrando suavemente como um detalhe insignificante. As tênues inscrições em runas antigas insinuavam habilidades já mencionadas: crescimento, nutrição, preservação. Não era apenas um símbolo do legado de Ufrepufo, carregava seus ideais incorporados em seus encantamentos. Harry colocou a xícara na mesa de cabeceira, inclinando-se para mais perto para estudar as runas em detalhes. Seus padrões eram familiares, mais antigos que a maioria dos feitiços usados na magia moderna, sua complexidade em camadas que exigiam uma decifração cuidadosa. Ele reconheceu elementos de magia de proteção, feitiços de purificação e algo mais profundo, algo que ressoava com o próprio conceito de vida. Não era o tipo de magia que se encontrava por acaso em um livro didático. Era deliberada, criada com um propósito e quase benevolente em sua natureza. Quase. O que a tornava sinistra era a forma como a Horcrux a corrompia. A magia que deveria irradiar calor agora emanava um frio. O fragmento de alma que Voldemort selara dentro da taça distorceu seus encantamentos originais, deixando o artefato preso entre sua natureza original e a escuridão que lhe foi imposta. Se alguém perguntasse a Harry o que tal justaposição poderia gerar, ele responderia sem hesitar: um choque de forças. A pureza da taça de Lufa-Lufa e a escuridão do fragmento da alma de Voldemort deveriam estar em constante guerra, cada uma tentando destruir a outra. Mas à medida que Harry examinava a taça de perto, um quadro diferente surgiu. A taça não apenas tolerava o fragmento, ela o nutria. O propósito original do artefato, o de fomentar a vida e a vitalidade, havia se distorcido sob a influência da Horcrux. Apesar de suas naturezas opostas, os encantamentos na taça trabalharam ao longo dos anos para sustentar e fortalecer o fragmento da alma amaldiçoado. Harry inclinou levemente a taça, observando o tênue brilho das runas em sua superfície. Calculou que já haviam se passado quase 2 décadas desde que Voldemort selara sua alma ali dentro. Nesse tempo, o fragmento da alma havia se fortalecido, notavelmente mais forte do que ele se lembrava do diário. Aquele pedaço da alma de Voldemort fora potente, mas este tinha uma aura diferente, uma densidade que sugeria uma presença mais formidável. O diário fora a primeira Horcrux de Voldemort. De acordo com as anotações que Harry reunirá a partir do diário de Salazar e de seus estudos sobre teoria de proteções, a primeira Horcrux era sempre a mais estável. A magia necessária para dividir a alma era perigosa, deixando os fragmentos subsequentes mais fracos e frágeis. Em comparação, este fragmento prosperava. Isso por si só dizia muito sobre o próprio artefato. A taça era extraordinária, mesmo entre objetos de seu tipo. Pensando no que fazer com o artefato, Harry recostou-se na cabeceira da cama. O fragmento da alma dentro dele não era apenas um fardo. Era uma oportunidade com riscos significativos envolvidos. Ele cogitou remover completamente o fragmento da alma de Voldemort. O processo em si não seria o problema. Ele já havia feito algo semelhante com o fragmento em seu próprio corpo. Mas isso levantava uma questão maior. Deveria destruí-lo de vez ou absorvê-lo? Absorver o fragmento fortaleceria a pequena porção da alma de Voldemort que já residia em sua varinha. Isso era certo. No entanto, esse fragmento era mais denso, sua essência mais concentrada do que a que estava em seu corpo. O cálice o preservara de maneiras que Harry ainda não compreendia totalmente, reforçando sua presença. O risco era óbvio. Se esse fragmento de alma tivesse adquirido muita independência, fundi-lo à varinha poderia ter consequências desastrosas. Harry coçou o queixo distraidamente. Com os pensamentos a mil, absorver as memórias também não era uma opção. Ele aprenderá essa lição da pior maneira possível com sua própria Horcrux. Mesmo com a ajuda do sistema, lidar com o excesso de memórias tinha sido um pesadelo. Adicionar mais coisas àquela bagunça não era apenas imprudente, era suicídio. Capítulo 330. Os olhos de Harry se estreitaram enquanto ele voltava seu olhar para a taça. Uma solução mais simples seria destruir o fragmento e acabar com aquilo, embora a perda de uma essência mágica tão concentrada pudesse ser dolorosa. Por outro lado, a ideia de obliterar a alma de Voldemort, mesmo que parcialmente, era tentadora. Seria um ato definitivo, de apagar o homem pedaço por pedaço até que não restasse nada. Ainda assim, o potencial de usá-lo era difícil de ignorar. Fundi-lo com o fragmento já presente em sua varinha poderia amplificar sua magia significativamente. A varinha havia se provado um recurso inestimável desde que o fragmento da alma se fixara. Os feitiços se tornavam mais fáceis, mais rápidos e mais potentes. Mas a ideia de conceder força adicional ao fragmento da alma deixava Harry receoso. E se ele ganhasse poder demais? E se tornasse mais difícil de controlar? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Destruir o fragmento seria o caminho mais seguro, mas também o menos ambicioso. Bem, afinal, eu sou da Sonserina, murmurou Harry. A aposta, por mais calculada que fosse, era muito mais tentadora. Ele se inclinou para mais perto da taça, seu brilho tênue atraindo sua atenção de volta para as runas. Elgofrepufo construiu seu legado na lealdade, forjando laços que fortaleceram a união de sua casa e do castelo.
Seus artefatos frequentemente carregavam encantamentos enraizados nesse ideal, aprimorando a confiança e a devoção. O sistema havia insinuado o poder da taça de inspirar lealdade, mas Harry ainda não tinha visto como funcionava na prática. Isso tornava o assunto digno de estudo mais aprofundado. Passando o dedo pela superfície da xícara, ele se concentrou no segundo conjunto de runas. Estas eram mais sutis que as outras, quase invisíveis sem um esforço maior. O padrão não tinha a intenção de irradiar poder abertamente. Em vez disso, sugeria uma aura de influência, atuando sob a superfície. Harry pegou um caderno da mesa de cabeceira e abriu-o numa página em branco. Certo, murmurou, anotando a estrutura das runas. Ele preferia a clareza ao decifrar encantamentos, dividindo-os em partes menores e mais fáceis de entender. A sequência de sigilo se entrelaçava em intrincados laços, espiralando em direção a um grifo central. Esse glifo vibrava levemente sob seu toque, quase como se estivesse vivo. É aqui que a lealdade entra em ação, refletiu Harry, tocando levemente o glifo. Mas como funciona? Não era pura compulsão e a magia não era invasiva o suficiente para isso. Na verdade, parecia algo sutil, como uma sugestão discreta que pairava no ar. O encantamento não foi concebido para a força bruta. Em vez disso, ele aprimorava conexões existentes, amplificando laços que já existiam entre os indivíduos. É provável que a Lufa-Lufa tivesse a intenção de que a taça promovesse a confiança entre seus seguidores, e não de criá-la artificialmente. Essa distinção era importante, principalmente ao se considerar o seu mau uso. Os olhos de Harry se estreitaram enquanto ele girava levemente a xícara, o brilho tênue de uma runa chamando sua atenção. A princípio, pareceu fazer parte da matriz de lealdade, mas após uma inspeção mais atenta, havia algo mais entrelaçado no desenho, algo oculto. Suas sobrancelhas se ergueram, e ele se inclinou para mais perto, murmurando para si mesmo: "Oh, isso é interessante." Na manhã seguinte, o salão principal fervilhava com a energia habitual do fim do ano letivo. Os estandartes da Sonserina, pendurados por todo o salão, brilhavam em verde e prata, simbolizando a vitória na taça das casas. Harry estava sentado com seus amigos, um grupo misto das 4 casas. Gina e Neville conversavam animadamente sobre os planos para o verão, enquanto Daphne e Tracy discutiam em voz baixa as expectativas de suas famílias para as férias. Harry deu uma mordida na torrada, ouvindo com o ouvido parcial a conversa ao seu redor. Do outro lado da mesa, Hermione explicava animadamente uma teoria sobre os tipos de criaturas mágicas para Luna, que assentia com a cabeça. Fred e George estavam sentados a alguns assentos de distância, tramando que Harry só podia presumir ser sua próxima travessura. "Ainda vai para o sul, Harry?" perguntou Neville, interrompendo os pensamentos de Harry. Ele ergueu os olhos e viu o amigo observando-o com curiosidade. Harry balançou a cabeça com ironia. "Este ano, vou ficar em casa." O grupo parou no meio da conversa, visivelmente surpresos. Daphne arqueou uma sobrancelha, claramente intrigada. "O que está acontecendo? Vocês não estavam planejando visitar a América do Sul com a Rosier?" Harry assentiu com a cabeça, dando outra mordida na torrada antes de responder. "Tive que mudar meus planos. Surgiu algo mais urgente. Mais urgente do que uma selva ancestral e artefatos amaldiçoados?" Provocou Tracy, com um sorriso malicioso nos lábios. "Parece sério." "Sim", disse Harry simplesmente. Ele não podia dizer que tinha uma comensal da morte leal a ele, esperando que ele lhe desse ordens mesmo agora, certo? Ginny inclinou a cabeça, observando-o atentamente. "Você não está doente nem nada, está?" perguntou ela meio séria. Harry bufou, balançando a cabeça. "Não, nada disso. Só achei que seria bom passar o verão num só lugar, para variar. Vocês podem não acreditar, mas eu também gosto de um pouco de paz e sossego." Neville deu uma risadinha. "Você? Silencioso? Que ironia vindo do cara que vive nos arrastando para a floresta proibida para sessões de estudo. Ponto." "Foi só uma vez", respondeu Harry, embora um leve sorriso irônico surgisse nos cantos de sua boca. "E não foi minha culpa que a Acromântula tenha ficado curiosa. Você trouxe carne crua para atraí-los." Hermione interrompeu, pousando a xícara de chá com um tilintar de desaprovação. "Sinceramente, Harry, às vezes acho que você faz essas coisas só para ver o caos que consegue causar." E no entanto, acrescentou Luna, foi muito educativo. "Eu não sabia que a Acromântula gostava de carne de veado. Criaturas fascinantes." Harry deu de ombros. "Viu? Educativo. Hermione, você sempre me diz para expandir meus horizontes." Hermione revirou os olhos, embora um leve sorriso surgisse em seus lábios. "Não era isso que eu queria dizer, e você sabe disso." A mesa irrompeu em gargalhadas. Harry recostou-se na cadeira, apreciando o momento. A viagem de trem para casa foi animada como sempre, repleta de risadas, piadas internas e a conversa descontraída que Harry tanto apreciava. Ele estava sentado com seu grupo de amigos próximos, o compartimento vibrando de energia enquanto compartilhavam planos para o verão e trocavam promessas tímidas de escrever com frequência. "Aposto que você ainda vai estar preso na estufa da sua avó", Neville provocou Ginny, recostando-se na cadeira com um sorriso. Neville revirou os olhos, mas não se deu ao trabalho de negar. Melhor do que virar motivo de piada para Fred e George. Do outro lado da mesa, Fred deu um sorriso irônico. "Não nos dê ideias, camarada." "Sim", acrescentou George, "o verão é a época perfeita para experimentar coisas novas." Hermione, que estava folheando um livro, suspirou. "Só tente não fazer nada barulhento. Alguns de nós realmente apreciam o silêncio." Ela lançou um olhar fulminante para Harry. "Silêncio? O que é isso?" Pan se interrompeu, fazendo uma careta. O grupo caiu na gargalhada, até Hermione esboçou um sorriso. A conversa mudou para assuntos mais leves. A Copa Mundial de Quadribol planejada para o verão. Lugares favoritos para visitar e reclamações sobre a quantidade de lição de casa acumulada para o próximo ano.
Quando o bonde passou, eles se abasteceram de doces, e quando o trem se aproximou de King's Cross, o compartimento estava uma bagunça de embalagens, risadas e um calor persistente que tornou as despedidas mais pesadas do que o normal. Quando o trem parou, Harry e seus amigos juntaram suas coisas e saíram para a plataforma movimentada. Era fácil identificar a família Weasley, a senhora Weasley acenando com entusiasmo, seus filhos a rodeando como um furacão ruivo. Hermione abraçou a todos com força antes de correr para seus pais, que estavam no fundo do vagão com largos sorrisos. Daphne e Tracy se despediram rapidamente de Harry, suas palavras breves, mas sinceras, antes de desaparecerem na multidão. Luna lhe deu um de seus sorrisos e um abraço fugaz antes de se afastar, seus brincos de rabanete balançando enquanto ela ia embora. Finalmente, Gina, Pansy, Draco e Neville estavam ao lado dele. Nos veremos em breve, não é? Perguntou Neville, com a voz esperançosa. Claro, disse Harry simplesmente. Vamos planejar algo. Gina assentiu com a cabeça, com um sorriso pequeno, mas radiante. Disse Harry. Dito isso, eles se separaram, e Harry se viu abrindo caminho pela multidão até avistar um rosto familiar. Petúnia estava perto da entrada, seu vestido de verão balançando levemente enquanto ela acenava para ele. A cena foi estranhamente reconfortante depois do turbilhão dos últimos meses. Olá, Harry, ela cumprimentou, com um sorriso iluminando seu rosto enquanto ele se aproximava. Como foi o segundo semestre? Harry deu de ombros, ajeitando a mochila no ombro. Ocupado. Mas é bom. O olhar de Petúnia suavizou-se um pouco, mas ela não insistiu no assunto. Que bom que você chegou. Vamos indo. Estacionei logo ali fora. Ao saírem para o ar quente de verão, Petúnia acompanhou Harry em seus passos. Você gostou do seu tempo na escola este ano? Na maior parte das vezes, respondeu Harry. Como sempre, aulas quadribol, um pouco de emoção aqui e ali. Você viu os jogos? Petúnia deu uma risadinha. Imagino que sua definição de um pouco seja diferente da maioria das pessoas. Harry deu um sorriso irônico, mas não deu mais detalhes. Em vez disso, mudou de assunto. Como está indo o jardim? Ah, está lindo este ano, disse Petúnia, com a voz mais alegre. As rosas estão em plena floração e eu tenho tentado cultivar algumas ervas novas. Harry assentiu com a cabeça. Parece que você tem se mantido ocupado. Sim, já estive aqui, concordou ela. Mas fico feliz que você estará por perto durante o verão. Tem sido muito silencioso sem você. Eles chegaram ao carro e enquanto percorriam as ruas familiares de Little Vingem, Petúnia preenchia o silêncio com novidades sobre a vizinhança. Detalhes sobre seu trabalho e planos para as próximas semanas. Harry ouviu atentamente, participando ocasionalmente, mas na maior parte do tempo contentando-se em deixá-la falar. Quando chegaram em casa, Petúnia destrancou a porta e o convidou a entrar. Fiz seu prato favorito, disse ela, com um sorriso de volta ao rosto enquanto se dirigia para a cozinha. Leve suas coisas para o andar de cima e lave-se. O jantar estará pronto em breve. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.